Bom dia, galera de Cristo, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da Palavra de Deus com o tema A Intercessão de Jesus Cristo. Nós vimos na aula passada, melhor dizendo, que Jesus Cristo tinha ascendido aos céus após a sua ressurreição. Nós vimos que Jesus Cristo foi para o santuário celestial e hoje vamos estudar com mais profundidade esse tema. Nós temos aqui a intercessão de Jesus Cristo. O santuário terrestre. Jesus Cristo veio para morrer no nosso lugar e o santuário era uma espécie de escola para Deus ensinar aos antigos israelitas sobre o plano da salvação. Tudo aquilo era uma sombra das coisas que viriam a ser, como diz no livro de Hebreus. Lá no livro de Êxodo 25:40 nós temos lá o seguinte texto. Vamos para lá, já está marcado aqui. Vê, pois, que tudo que passar segundo o modelo que foi te mostrado no monte. Deus já tinha mostrado o modelo que ele queria. Deus pediu para que Moisés fizesse de acordo com o modelo, os mesmos compartimentos, a mesma altura, a mesma largura, tudo direitinho. Moisés viu o santuário celestial e Deus pediu para que ele fizesse na terra para que ele pudesse ensinar o seu plano de salvação aos seus filhos, aos filhos de Israel, como diz a Bíblia. Então, o plano de salvação ele foi ensinado através do sacrifício de animais, do sistema sacrificial, como nós já vimos aqui. E era feito no santuário terrestre. Vamos conhecer melhor o santuário terrestre, que era tudo que tinha nesse santuário apontava para Jesus Cristo. Vamos dar continuidade aqui. Nós temos aqui os serviços do santuário. O santuário, ele era o evangelho do povo antigo de Israel. Através dele, Deus iria mostrar o seu plano de salvação. Aquele cordeirinho que era morto ali, ele representava Jesus Cristo. Ele estava ali representando o cordeiro que iria de vir. Então, eles acreditavam no cordeiro que viria. Hoje, nós acreditamos e somos remidos pelo cordeiro que foi morto. Veja a conjugação do verbo, que foi morto para a expiação dos nossos pecados. Eles sacrificavam cordeiros para prefigurar o cordeiro que viria. Vejam só a conjugação do verbo no futuro. Eles olhavam para frente, nós olhamos hoje para trás. Hoje nós não precisamos mais sacrificar animais, porque Cristo já se sacrificou no nosso lugar. Quando Cristo foi se batizar, nós vimos que João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, informando que Jesus Cristo iria dar fim a todo aquele ritual de sacrificação de animais. E deu fim mesmo a toda aquela lei cerimonial. Ele cumpriu tudo aquilo na cruz do Calvário. Nós temos aqui o serviço do santuário. Tudo apontava para Jesus Cristo. O santuário ele tinha dois compartimentos que vamos estudar aqui mais adiante. O primeiro compartimento e o segundo compartimento. E tinha também o pátio. No pátio tinha o altar de sacrifícios, onde eram sacrificados animais. O primeiro compartimento era o lugar santo, onde tinha alguns utensílios que nós vamos conhecer agora aqui. E temos também o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, que vamos conhecer com mais detalhes. Vamos para as perguntas direcionadas. Em que dia o sumo sacerdote entrava no santuário para fazer juízo? Nós temos no santuário terrestre
a presença do sacerdote e do sumo sacerdote. O sacerdote era aquele que apresentava o seu cordeiro, que dependendo do seu tipo de pecado, você levaria um animal. Poderia ser um carneiro, poderia ser um bode, poderia ser uma pomba, de acordo com o seu tipo de pecado. Você levaria o animal lá, tinha que levar o animal, ele colocava a mão sobre o animal, você confessava os pecados, e os pecados eram transferidos seu para o animal. Depois esse animal teria que ser morto e seu sangue aspergido no santuário. Lá ficariam os registros do seu pecado. E uma vez por ano entrava em cena o sumo sacerdote, que iria fazer a purificação do santuário. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. E ele fazia a expiação do pecado do povo de Deus uma vez por ano. Nós temos lá em Levítico 23, 27, que era no 10º dia do 7º mês, que era o dia da expiação do povo de Israel. Eram levados 2 bodes, um representava a Cristo e o outro representava Satanás. O que representava Cristo seria morto, e o que representava Satanás iria ser colocado, melhor dizendo, em um deserto, onde lá ele poderia morrer de sede ou de fome, que seria um tipo de Satanás no futuro, ou seja, o que iria acontecer com Satanás quando ele for solto da prisão, lá em Apocalipse. Ou melhor, quando ele for colocado na prisão, que ele vai ficar numa prisão circunstancial aqui, porque ele não vai ter ninguém para tentar. Então esse dia de juízo representava isso, representava Cristo, que iria expiar por todos os nossos pecados, que iria vir e nos levar para o céu, e também a destruição de Satanás e seus anjos. Muito bem. Aí nós temos aqui simbolismo do santuário. Em que compartimento do santuário atuavam o sacerdote e o sumo sacerdote? O sacerdote ficava no primeiro compartimento. O sumo sacerdote ficava no segundo compartimento. Nós temos aqui. Com que frequência eram realizadas essas cerimônias? Nós podemos ver em Hebreus 9, 6, 7. Aí nós temos lá o primeiro compartimento e o segundo compartimento. Então Jesus Cristo hoje ele realiza uma obra de juízo e ao mesmo tempo de intercessão. Ele, quando subiu aos céus, ele começou uma obra chamada intercessão, e hoje ele intercede por nós. Nós temos que confessar nossos pecados a Jesus, e nós vemos lá no livro de 1 João que se a gente confessar nossos pecados a ele, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Vamos lá para Hebreus 9, 6, 7. Ora, depois de tudo assim, preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. O sacerdote entrava no primeiro compartimento. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então o sumo sacerdote, ele entrava no segundo compartimento do santuário. Vamos aqui fazer um desenho mental sobre esse santuário. Nós temos o pátio, onde ficava ali o altar de sacrifícios. Nós temos o primeiro compartimento, onde entrava o sacerdote ali para fazer expiação por você. E no segundo compartimento, uma vez por ano, entrava o sacerdote para fazer a expiação anual. E era o dia de juízo, onde tinha que sacrificar um bode para purificar o santuário, e o outro era jogado no deserto, que tipificava Satanás, onde ele vai ficar sozinho nessa terra, onde não irá ter ninguém para tentar, como diz o livro de Apocalipse. Nós temos aqui Jesus como nosso sacerdote. Jesus Cristo, quando subiu aos céus, ele assumiu o ministério de sacerdote. Segundo o livro de Daniel, Jesus Cristo assumiu esse sacerdócio até o ano de 1844. Nós vamos entender isso com mais detalhes mais na frente. Jesus como nosso sumo sacerdote. A partir de 1844, Jesus Cristo passou
do primeiro compartimento no céu para o segundo. Hoje ele é nosso sumo sacerdote. Hoje ele está fazendo a purificação do santuário celestial. E essa purificação iniciou-se de 22 de outubro de 1844, depois de Cristo. Terceiro, como podemos provar que Jesus iniciou seu ministério como sumo sacerdote em 22 de outubro de 1844? Aí nós teremos que analisar as evidências bíblicas. Quando algum israelita pecava, tinha que trazer um animal como sacrifício para que sua culpa fosse perdoada. Você confere isso em Levítico 4, 27 a 30. Todos os pecados eram acumulados no santuário. Levítico 16, 16. Uma vez por ano, o santuário necessitava ser purificado. Levítico 16, de 29 a 30. O profeta Daniel informa que o santuário celestial também passaria por esse mesmo cerimonial de purificação. Daniel 8,14, que fala sobre as 2.300 tardes e manhãs. Deus indicou quando o santuário celestial seria purificado por meio da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Daniel 8,14. A profecia das 2.300 tardes e manhãs começa com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, segundo Daniel 9,25. A ordem para restaurar e edificar Jerusalém foi promulgada por Artaxerxes, rei da Pérsia, no ano de 457 a.C., em Esdras 6,14. Muito bem. Nosso intercessor hoje. Como Jesus conquistou o direito de ser nosso intercessor junto ao Pai? Aí nós vamos conferir isso lá em Colossenses 1,20. Colossenses 1,20. Colossenses 1,20. Colossenses 1,20 nós temos lá. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra quer nos céus. Então Cristo conquistou esse direito de ser nosso sacerdote pelo seu sangue na cruz, por ser nosso sacerdote e nosso sumo sacerdote. Cristo conquistou isso através do preço da cruz. Então hoje nós temos que rogar nossas orações a Jesus, para que Ele possa interceder por nós perante ao Pai. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, obrigado por mais esse estudo da Tua Palavra, que possamos sempre contar com Jesus Cristo para que possa interceder pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Tenham todos um bom dia e obrigado.